aqui pela primeira vez, somos de Campina Grande, mas é muito bom, é muito nutritivo para as nossas almas encontrarmos amigos nossos que comungam com o mesmo ideal de religião, de conhecimento que nós comungamos. E que também devo fazer um esforço muito grande de minha parte, eu vou usar a palavra, que às vezes pode ser, não podemos comparar a palavra com a grandeza da música, que é maravilhosa. A música tem uma onda, tem uma expressão diferente, que mexe com as nossas emoções. E às vezes a palavra é menos do que isto aí. Então, o que a música apresentada pela nossa querida sobrinha, filha de uma irmã nossa e de um grande amigo nosso, que inclusive foi colega de José Raimundo, lá na Procuradoria, e que desencarnado, mas desencarnado já como espírita, graças a Deus, e tenho certeza da sua alegria imensa, já no mundo espiritual, em assistir a sua filha trazendo essa mensagem do Consolador prometido por Jesus através da música. E estava ali sentado, não estava nem pensando, quando de repente senti esta vibração desse nosso irmão, pai da nossa irmã Verlaine, desencarnado. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema que está contido no Livro dos Espíritos, na questão 625, que se refere Jesus, guia e modelo da humanidade. E neste mesmo livro, logo depois desta questão, demonstrando o quanto Jesus deve servir de modelo e guia para todos nós, que aqui na Terra estamos, um monge de Manila, que foi preso, abordado, condenado, porque a acusação é que ele era um revolucionário. E as forças governamentais presentes em Manila prenderam-no. Ele estava preso ao tronco e ia morrer condenado por esse dito crime. E quando o monge de Manila, ali preso ao tronco, chorava e clamava: eu sou inocente, eu não fiz nada. Como é que Deus permite que o inocente morra assim, dessa forma, inocente que eu sou? Então um amigo que estava nas redondezas se correu ao ouvido do monge e disse assim: meu irmão, Jesus morreu na cruz e ele inocente era. E nesse momento o monge encheu-se de energia, de coragem, e quando o carrasco dele se aproximou para apertar um parafuso que seria a morte, ele assim dissera: meu irmão, eu perdoo e cumpra assim o seu dever. Então este é o modelo e guia da humanidade, e o modelo para nós. Quantos de nós não estamos condenados a morrer dessa forma, dar a nossa vida dessa forma como Jesus deu a sua pela humanidade, e como o monge também assim, inocente, foi morto? Mas todos nós que vivemos aqui,
nós, homens, mulheres, jovens, menos jovens, passamos por situações difíceis da Terra. A Terra que ainda é um planeta de provas e expiações, e que há muitas aflições. Então é neste momento, no enfrentamento das nossas aflições, quem não está passando por aflições da terra, quem não tem o seu coração ainda, mesmo que seja uma réstia de angústia, por acontecimentos embaraçosos, difíceis, perturbadores, que ocorrem com a sua vida, e quem não tem, e quem pode ter Jesus como guia, modelo, que chega de repente quando nós o invocamos na coragem da fé, quando nós o invocamos no perdão das ofensas daqueles que nos ofendem. Invocar Jesus não é apenas abrir a Bíblia e ler um versículo, um salmo. Invocar Jesus para o Espírito é perdoar as ofensas que os outros nos fazem. E quando assim fazemos, Jesus se aproxima, os bons espíritos, os anjos de guarda, e vem com aquelas energias maravilhosas que queima em nós os resíduos, as vibrações da tristeza, da angústia, do desânimo, da aflição. É este momento que nós damos, dizer, Jesus é meu guia. Quando nós podemos enfrentar as dificuldades com coragem, não podemos baixar a cabeça, não devemos dizer entristecido, devemos jogar a tristeza para lá. E se nós não temos condições pessoais, ainda como espíritos que somos, invoquemos Jesus, o guia da humanidade, o guia perfeito que Deus nos deu, o modelo. O que é um modelo? É alguém que nós devemos imitar. O que é um guia? Quando estamos num país estrangeiro, o guia é aquele que nos indica o caminho que nós devemos seguir. E Jesus vem nos dizer o caminho que nós devemos seguir. Quando estivermos de alguém que nos ofendem, temos que ter Jesus como guia modelo, perdoando as ofensas daqueles que nos ofendem. Quando estivermos diante de alguém, e nós todos temos que estar diante desses, porque as provas que devemos passar para a nossa redenção nos permite estar diante de pessoas que às vezes nos ofendem. Então temos que ter Jesus como guia modelo para desejar que o nosso coração não guarde mágoa, não guarde, porque na hora que nós guardamos mágoa, o que acontece conosco? Na psicologia e no espiritismo é a mesma coisa. Quando nós guardamos mágoa, o que acontece? Vamos dormir e sentimos uma amargura. O que é amargura? É um amargor. O sentimento que eu sinto. Vocês não são diferentes de mim. Vocês também sentem amargura, é um amargor. Uma coisa que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com os nossos corações. E sabe como queimar esta amargura? Como queimar essa tristeza? Atraia Jesus para si. Faça com que você não guarde mágoa dessa pessoa. Você não guarde tristeza no seu coração. Porque assim nós estaremos tendo Jesus como guia e modelo das nossas almas. Alguns dizem assim, eu vi até um livro hoje, muito interessante, mas nós temos as respostas dos bons espíritos que nos dizem, Jesus, o maior psicólogo que houve na Terra. Mentira. Jesus é o maior filósofo da Terra. Mentira. Jesus não é nada disso. No livro O Consolador, Emmanuel nos diz que Jesus está muito além da nossa classificação, da nossa nomenclatura. Jesus é muito mais do que isso que nós queremos que ele seja. Jesus tem qualidades divinas que escapam à nossa compreensão humana. Jesus não pode ser apenas um filósofo.
Jesus não é apenas um psicólogo, não é apenas um médico, mas é tudo isso e mais, muito mais do que isto. E isto que nós estamos falando, nós não sabemos o que é, porque são qualidades divinas que escapam à nossa compreensão espiritual atual em que nós estamos aqui presente. Então, aí nós estamos vendo aqui a situação de um filósofo, ou melhor, um psicólogo japonês atual, moderno, atual, que escreveu um livro e que tem muitas coisas direcionadas para as pessoas da nossa idade, da minha idade, ou daquelas que já estão mais com mais idade. E que esse psicólogo escreveu um livro, e esse livro, em poucos dias no Japão, em Tóquio, vendeu mais de 500 mil exemplares. E uma das coisas que ele diz para nós é que busque fazer o bem. O bem faz bem à saúde. É o que Jesus ensina. Fora da caridade não há salvação. Faça o bem. As pessoas, nós temos que aprender a fazer o bem. Se nós nos aprofundamos no estudo intelectual das letras do Evangelho de Jesus e não fazemos o bem ao próximo, tem pessoas que não têm coragem de dar um copo d'água a alguém que chega à sua porta. Tem pessoas que não têm coragem de tirar o friso do cabelo de alguém que está caindo e ajudar. Então, fazer o bem faz bem. Esse psicólogo diz, olha, você que está com mais idade, não precisa ficar triste, porque todos vão ficar velhos se não morrerem antes. Todos vão. Se é um jovem bonito, belo, uma bela, ainda é jovem e ri de você, se ele não morrer antes, vai ficar como você. Vai ficar velho, porque a vida nos leva ao envelhecimento, ao desgaste do corpo físico natural. O envelhecimento é algo natural. Aí ele diz, não se preocupe com o envelhecimento. Você pode envelhecer o corpo, mas se você souber exercitar, fazer o bem, você será sempre jovem. Você terá a juventude dentro de você. E você já viu coisa mais chata do que nós velhos, ou velhinhos que nós somos, reclamando de tudo? Não tem quem fique perto. Os nossos netos se afastam de nós. Os nossos mais perto vão para longe, porque a gente está reclamando tanto. Se nós queremos Jesus como modelo e guia da nossa vida, não reclamemos. Olhemos para as coisas. Vamos trabalhar pelo benefício dos outros, por nós mesmos. Vamos ajudar as pessoas na proporção das nossas condições. Vamos auxiliar. Se alguém chega com mau humor, às vezes aquela pessoa tem um mau humor, é o seguinte, ele é contagioso. Os maus pensamentos, os espíritos que estão desejosos de não fazer o mal, os que chamam assim, entre aspas, não vou chamar, mas tem uma denominação de obsessores, eles sabem dessa técnica de contágio do pensamento. Eles falam conosco através da telepatia. Quando nós estamos assim sozinhos, começamos a remungar intimamente. A gente não fala, mas remunga, fica remoendo os pensamentos. E muitas vezes pensamentos de trás, que já passaram, está no passado, está no museu da nossa vida, a gente guardando mágoa e levantando sentimentos magoados daqueles acontecimentos. Então ali está, ao seu lado, atraído pelos seus pensamentos, os espíritos desejosos em incutir na nossa mente o mau pensamento. É a técnica de transmitir esse pensamento, é contagioso. E se nós humanos também podemos contagiar o outro com os nossos maus pensamentos. Eu chego irritado e de repente eu falo com irritação para alguém que está ao meu lado. E a pessoa que está ao meu lado, na minha casa, às vezes me espera para jantar, mas eu falo com irritação. A pessoa recebe aquela carga negativa e responde também negativamente, se não estiver com Jesus como guia e modelo do seu coração. Pode ir para a igreja todos os dias,
Mas se não se preparar espiritualmente para enfrentar essas situações, tudo vai de água abaixo. Não vale nada. O que vale é orai e vigiai para não cair em tentação, ensina-nos Jesus. Então, se a pessoa vem irritado, você tem que estar ali com a sua coraça da sua fé nos bons pensamentos. Você tem que conhecer, então o Espiritismo é o maior manancial de ensinamento que nos ensina até a técnica da defesa pessoal para vencermos as mais influências, como o pensamento de serenidade. Isso não é fácil, mas precisa de um esforço nosso, porque nada é fácil. A conquista da evolução espiritual não é fácil. Para nos tornarmos pessoas pacientes, não é fácil, não é de boca beijada, não é um passe de mágica que nós vamos nos transformar imediatamente numa mulher, num homem paciente. Temos que exercitar a paciência utilizando os ensinamentos de Jesus, da Virgem Santíssima, que viu seu filho carregando a cruz em direção ao suplício e estava ali serena, confiante nos desígnios soberanos dos céus. Então isso é um ensinamento, temos que ter paciência. Então aí esse psicólogo diz: não gaste seu tempo todo sentado diante da televisão. Nós velhinhos sentamos, ficamos lá e deixamos tudo passar, e ali a gente vê tudo, enquanto a gente tem, nós temos, segundo Emmanuel, no livro que ele nos traz, o Consolador, um oceano imenso de possibilidades dentro de nós. Eu tenho, a senhora tem, muito, ele tem, esse que está ali, meu irmão, tem, todos nós temos um oceano imenso de possibilidades que nós podemos utilizar para o nosso enriquecimento espiritual. E o que mais nós tememos é nos esforçarmos para conseguir o conhecimento da verdade, porque a verdade sempre nos assusta. As pessoas, sabe por que as pessoas ainda não estão interessadas pelo Espiritismo? Sabe por quê? Por quê? Porque a humanidade, segundo Emmanuel, teme a verdade. Mataram Jesus porque ele veio dizer a verdade. Eu sou a verdade. E os fariseus temiam a verdade, e com medo da verdade que o desmascará-los, mandou matar Jesus. Vamos matar quem? Porque a verdade, ela é a verdade. Nos abre os olhos para a verdadeira vida. Esta vida que nós estamos aqui e a vida que nós estamos vivendo depois. Mas eu tenho duas coisas para contar. Primeiro, depois eu vou falar sobre o segredo da juventude, que está contido no livro Contos desta e outra vida, do Espírito Humberto de Campos. Mas antes disto, eu vou falar aqui de Jacó, um pseudônimo de um espírito que escreveu um livro através de Chico Xavier, o livro Voltei. Quem conhece esse livro, Voltei? O nome do livro é Voltei. O nome do espírito que escreveu é Jacó. Alguém já leu esse livro aqui? Ah, não leu? Ah, leu? Jacó é um pseudônimo de um espírito. Ele foi espírito quando viu, tá certo? Ele foi presidente de uma federação do Pará, se não me engano, certo? E foi um renomado espírita brasileiro. Escute aí. Quando Chico Xavier psicografou esse livro, depois de ter passado pelo caso de Humberto de Campos, que a família de Humberto de Campos processou Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira, que queria direitos autorais, mas graças a Deus não conseguiram. E Chico Xavier, recebendo a mensagem, quando Frederico Figner, que é o nome dele, desencarnou, esse renomado espírita brasileiro desencarnou, escreveu esse livro através de Chico Xavier, chamado Voltei. E veja o seguinte: quando o Chico Xavier foi lá para publicar o livro, as filhas leram o livro, disse: não publique porque isso aqui não é meu pai.
Porque no livro, Jacó conta as suas dificuldades quando desencarnou. E sabe o que aconteceu? Quando Frederico Figner desencarnou, o Reformador, que é a revista oficial da Federação Espírita Brasileira, eu tinha esta revista, ele se escreveu no edital: desencarnou hoje o mais perfeito espírita do Brasil. Já pensou? Então, se o mais perfeito espírito do Brasil desencarnou, o que acontece? Ele desencarnou, estava no mundo espiritual, estava no mundo nosso lá, para lá, mundo feliz. Mas esse livro, botei, conta que Jacó, Frederico Figner, ele passou por embaraços e dificuldades quando desencarnou. Logo, vamos contar rapidamente. Desencarnado, ele se viu fora do corpo lá, e a família chegava, chorava, sua casa. Ele viu logo Bezerra de Menezes. Olha quem estava ali ao seu lado. Esse espírito. Frederico Bezerra de Menezes, o maior espírito iluminado que já veio à Terra, um dos maiores. Esse Bezerra de Menezes, hoje, segundo o Divaldo Franco, é o guia espiritual das Américas. Esse Senhor, espírito muito luminoso, cura e mata a nossa sede de amor. Então, estava ali, mas chefiando uma comitiva de desencarnados como Frederico. E ele foi, Frederico, recebido pela sua filha Marta, mas ele estava fraco, desencarnou velhinho, fragilizado, não podia nem andar. Depois que houve a ruptura do corpo físico, a gente sabe que há um desligamento deste cordão que liga o corpo do corpo espiritual ao corpo físico, ele se ficou melhor. E estava sendo, aí assistiu aos seus funerais, não foi permitido e foi aconselhado que ele não entrasse no cemitério para ver o caixão descer na última morada do seu corpo. Foi à sua casa, viu as pessoas, ele se incomodou muito com o pensamento das pessoas, que não estavam nem ali com aquele fato da desencarnação. Uns falavam, dizendo as despesas que gastaram com o seu féretro, e assim, isso tudo são vibrações negativas que ofendem o espírito que está ali. Ele assistiu, depois viu alguém ali orando com sinceridade, uma senhora com franqueza, para que ele tivesse paz. Aí ele sentiu um refrigério e se ajoelhou diante daquela que orava por ele. Porque os espíritos desencarnados, eles se sentem felizes quando nós oramos por eles. Todos nós sabemos disso? Sim. Sabemos? Eles se sentem felizes quando nós oramos com espontaneidade pela felicidade deles. Eles ficam felizes e agradecidos a nós. E ele sentiu-se bem. Então assistiu o seu féretro, então vamos agora, aconselhou a Bezerra Menezes, tal hora nós encontramos na beira da praia, porque a gente vai viajar para o mundo espiritual. Ali é a terra. Então, aí ele ficou, a hora marcada, Jacó foi com a filha e o seu mentor, que era Andrade, para as margens da praia. E chegavam outros espíritos, estavam ali uma faixa de 15 entidades desencarnadas que iam para a espiritualidade. Então, nesse momento chegou, por último, uma senhora, uma velhinha, que ela tinha uma irradiação pessoal, porque os espíritos, quando atingem um certo grau, eles adquirem uma irradiação, uma luz, uma luminosidade particular sua, é a sua identidade, da sua evolução espiritual. Os espíritos que ainda não têm essa irradiação, não estão ainda com essa luz, mas vão adquirir mais tarde. André Luiz, quando desencarnou, não tinha. Só mais tarde, com o tempo, foi que ele conseguiu essa irradiação natural dos espíritos que alcançam um certo padrão espiritual. Então ele olhou aquela senhora que chegou, ficou até com inveja, eu não dei essa luz, ela tem. E começou assim, aí a filha pediu, calma papai,
fique calmo, ore. Então eles foram, juntaram os 15 espíritos e Bezerra de Menezes ia levá-los para a espiritualidade superior. E, em determinado momento, eles pediram para que os mentores que estavam ali, era um número muito maior os mentores, amparando os que iam atravessar a ponte luminosa, e 2 a 2, 3 a 3 foram folitando o processo de levitação sobre o mar, porque sobre o campo e sobre o mar as vibrações são naturais. Sobre a cidade podemos ter o contato com energias não boas para a volitação. E foram pelo mar. E ao se aproximarem de um local onde havia uma ponte luminosa, e de longe, quando se aproximavam da ponte, a ponte irradiava as suas luzes, e eles começaram a se emocionar, porque depois de atravessando aquela ponte, eles estariam na espiritualidade superior à da terra. E quando lá se aproximavam, um desses homens que estavam lá, sendo socorridos, caiu no chão em pranto e disse: eu não posso atravessar essa ponte, eu matei, eu sou criminoso, eu não posso. Então, nesse momento, estancou a comitiva e ficou ali. E Bezerra de Menezes, tomando controle, disse: irmãos, vamos orar. E disse: meu irmão, levante o seu ânimo. Quantos de nós nos achamos incapazes de atravessar a ponte luminosa pelos nossos erros? Como é que eu vou atravessar essa ponte luminosa para chegar, que ele achava era uma terra melhor, a terra prometida, a espiritualidade superior, mas eu matei, não posso. Aí Bezerra tomou a palavra e disse: meu filho, você há 30 anos que vem trabalhando em benefício do próximo. Esses 30 anos de sacrifício que você... Vamos aconselhando viúvas a ter bom ânimo, você está em condições de atravessar a ponte luminosa. E nesse momento, quando ele disse isso, novamente a comitiva se ergueu e atravessou a ponte. E nós lembramos de Pedro, quando ele diz nas cartas, Pedro 1, irmãos, amai-vos ardentemente uns aos outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Agora, aí então, como eu falei, esse é o primeiro, vou contar o segundo. O segundo é o segredo da juventude. No mundo espiritual, conta-nos Humberto de Campos, que um anjo estava ali, no salão, recebendo pessoas recém-desencarnadas, para um atendimento específico, como se faz aqui, para dar um laudo inicial, introdutório, para que a pessoa pudesse seguir à frente em busca das suas melhorias espirituais. E naquele salão, por incrível que pareça, aqui não, tem jovens, mais jovens, mas lá só tinha pessoas velhas da minha idade para frente. Eram anciães, e cada um que tivesse mais dificuldade que o outro. Os velhinhos, porque a gente vê o seguinte: no mundo espiritual, quando nós desencarnamos como velhos, será que nós vamos ficar velhos lá no mundo espiritual? Será que nós vamos tomar o corpo de um moço ou de uma moça, se formos mulheres? Então, essa é a questão. Muitos, segundo nos dizem os espíritos, Emmanuel, nas suas obras da sua série de André Luiz, que alguns espíritos que desencarnam velhos, logo eles readquirem a sua forma de jovem, se homem, e jovem, se mulher. Mas tem muitos outros que passam muito tempo ainda para se desintegrar das energias da velhice, se desprender, e continuam velhinhos, às vezes em cadeira de rodas, às vezes andando de muletas, passam, dependendo das condições mentais de cada um, muito tempo. Nessa sala, que eu estou me referindo, estava ali um espírito luminoso atendendo esses velhinhos, que ele recém-desencarnados chegavam ali. Então muitos traziam ali os corpos abatidos, tristes, alguns dementados, alguns assim, psicopatas, não sabiam nem o que estava acontecendo consigo, estavam todos ali nesse sentido. Então todos recebiam uma orientação
E no último degrau, chegou uma senhora, uma velhinha de cabelos prateados, de rosto ergado pela velhice que ela estava, e apresentaram, de repente, fez o trabalho com ela, aumentou, fez uma entrevista com ela, e ela de repente se transformou. A velhinha sumiu, e de repente era uma jovem belíssima, a semelhança dessas modelos que desfilam nos palcos das grandes grifes da terra. Uma jovem bela apareceu em vez a velhinha sumiu, e uma jovem apareceu. E aí o Humberto ficou indignado. Mas o que foi que houve? Esses outros saíram do mesmo jeito, mas essa aqui se transformou. Qual foi a elixir que ela tomou que ficou jovem de repente? Aí então o mentor pegou a ficha e mostrou a Humberto Campos. E ele começou a ler a ficha dela. Aí estava lá. Veja bem, o que é que acontece? 80 anos, o nome dela estava lá. Leocádia da Silva, o nome dela. A profissão, educadora. Estava lá. Quantos dias na Terra? Aqui é lá. 701.280 horas vividas na Terra. 80 anos, desencarnou. Estava lá a contagem das horas que ela viveu na Terra. As nossas horas na Terra estão contadas. Todas. A minha está. Todas estão contadas as horas que a gente nasce e desencarna. O tempo contado. Então estava lá. Aí vem aqui. Horas, distribuição das horas. Aí tem as horas normais. Horas dedicadas ao ensino, que ela era professora. 56 mil horas. Horas dedicadas à higiene pessoal. Tantas horas. Horas dedicadas para o repouso natural do sono. Estava lá, tantas horas. Horas dedicadas à religião, ao estudo edificante. Não disse qual era a religião, pouco importa a religião da pessoa. Não importa. Horas dedicadas ao estudo da sua religião, estava lá. As horas contadas. Aí depois vem as horas extras. Horas dedicadas ao atendimento de mães carentes. Estava lá. Horas dedicadas ao trabalho voluntário de assistência aos nenos. Aqui em Oado, vamos dizer assim, da sorte. Estava lá. Horas dedicadas, em outras palavras, à caridade. Estava lá contado. Aí quando somou tudo, deu positivo. Então o que é que isso pode dizer a nós? O que é que quer dizer? Que as nossas horas do trabalho normal é contado. Que as nossas horas dedicadas ao lar é contado. Que as nossas horas dedicadas à educação dos filhos é contada. Que as nossas horas de amparo às pessoas mais carentes é contada. Que as nossas horas de trabalho extra em benefício do próximo é contada. E que essas horas aí é que vale a pena. E essas horas aí de fazer o bem ao próximo é que vale a pena. Essas horas aí é que é o segredo da juventude. Se nós queremos ser jovens, é como disse o psicólogo japonês, façamos o bem. Se nós queremos ter doenças, enfermidades e uma velhice prolongada no mundo espiritual e tristeza, vai não fazer o bem. A gente vai ter isso aí. Porque Jesus diz assim, cada um tem o que merece. Mas é uma questão. Todos nós merecemos a felicidade. Todos nós estamos destinados à conquista da paz. Todos nós estamos destinados ao melhor. E o melhoramento espiritual de cada um de nós só depende exatamente de nós. A minha irmã que está ao meu lado pode fazer qualquer coisa por mim. Mas para me melhorar pessoalmente, só eu posso fazer por mim. O meu pastor, o meu padre,
o orador espírita, o líder religioso, pode até orar por mim, mas a melhor prece é aquela que eu faço realmente por mim, porque eu demonstro a minha fé a Deus e eu começo a me religar, e como disse a nossa irmã aqui na música, me religar com Deus por mim. Então o esforço é de cada um de nós. Então, se nós queremos ter juventude aqui e no mundo espiritual, façamos o bem. Mas para fazermos o bem, nós ainda precisamos muito de Jesus como guia e modelo das nossas vidas. E preste bem atenção, é muito pouco esforço para fazer Jesus como guia e modelo das nossas vidas. É só nos deixarmos, nos esforçarmos para nos levar a nossa vida por Ele. Porque muitas vezes a gente sai e cai. E a gente pode dizer assim: Senhor, eu caí. Senhor, eu errei. E a gente não pode ficar fulminado no erro que a gente fez. A gente tem que sair. Se eu errei, duas coisas: ou foi por ignorância, ou por opinião, ideia fixa, orgulho, vaidade, que me fez errar. E se nós reconhecemos o erro, é a questão de que é o arrependimento. Nós somos espícies perfeitos, nós não somos anjos, e nós podemos errar. Errar ainda é humano. Se alguém disser assim: não quero você aqui não, porque você pecou. Jesus atraía para si os pecadores. Jesus falava com as pessoas equivocadas, as mulheres tristes, os homens doentes. Todos eles eram devedores da lei. E nós não somos diferentes disso. Então procuremos Jesus, porque Ele, como guia e modelo das nossas vidas, nós vamos conquistar o melhor para nós. E tem uma coisa: não há ninguém que faça a conquista do melhor para nós senão nós mesmos. Nos esforcemos, não deixemos para trás, nos esforcemos para vir à reunião, para assistir às palestras, para em casa, onde quer que estivermos, no trabalho, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com o neto, com a neta, com o sobrinho, com a sobrinha, com o que não nos antipatiza, com aqueles que não são simpáticos a nós, nos esforcemos para aplicar aquilo que nós aprendemos como Jesus, guia e modelo da humanidade. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.